A atual guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo considerado o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Tropas estão invadindo a Ucrânia em grande número, resultando em tensões geopolíticas sem precedentes no século XXI. O objetivo de Putin é anexar a Ucrânia a fim de expandir a influência da Rússia, que já foi uma das principais potências mundiais durante a Guerra Fria. No entanto, será que a Rússia já perdeu a guerra? E será que a China pode ser a salvação para a Rússia? Essas questões serão abordadas neste vídeo. Em 2020, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, publicou um extenso texto afirmando que russos e ucranianos são uma nação só, destacando a separação como uma desintegração histórica e declarando a Ucrânia atual como um fantoche controlado pelo Ocidente. As raízes da Rússia remontam à região da capital da Ucrânia, Kiev, foi uma das primeiras capitais da Rússia. No entanto, os ucranianos possuem sua própria cultura e história distintas. Apesar de terem uma identidade própria, Putin deliberadamente omite essas informações e os considera uma nação falsa, inventada pela União Soviética, e um fantoche do Ocidente por seu desejo de ingressar na OTAN, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, composta por vários países europeus. O principal objetivo da Rússia nesse conflito é impedir o avanço da OTAN. Após o colapso da União Soviética, muitos dos antigos países que estavam sob sua influência, como Estônia, Lituânia e países do leste europeu, uniram-se a essa aliança ocidental. O governo russo encara isso como uma perda de sua influência política. A ascensão do Ocidente em sua região e a diminuição do status de superpotência que a Rússia experimentou desde os tempos da União Soviética são sinais de declínio. Há alguns anos atrás, quando a OTAN e a Ucrânia expressaram suas intenções de se aliarem, Putin viu isso como uma grande ameaça aos seus interesses. A integração da Ucrânia na OTAN resultaria no envio de tropas, armas e sistemas militares dos países membros, o que representaria uma expansão ocidental em sua região de influência política e em uma área histórica importante para a Rússia. Putin também temia que, caso os ucranianos se juntassem à OTAN, as forças militares lideradas pelos Estados Unidos tentassem recuperar a Crimeia, uma região no Mar Negro que a Rússia anexou em 2014 devido à sua proximidade geográfica. Todos esses fatores levaram Vladimir Putin a planejar, ao longo dos anos, uma invasão à Ucrânia. Ele enfrenta o desafio de invadir um país enquanto mantém uma posição de tentar ser imune às sanções econômicas do Ocidente, que poderiam levar a um colapso econômico. Era uma das preocupações de Putin. Para lidar com isso, ele se preparou ao longo dos últimos 6 anos. Durante esse tempo, o Banco Central da Rússia acumulou consistentemente reservas monetárias através dos recursos provenientes das exportações de gás natural e petróleo. Essas reservas totalizaram cerca de 640 bilhões de dólares, o que equivale a 40% do PIB da Rússia, tornando-se uma das maiores reservas do mundo. O dinheiro foi diversificado em diferentes moedas e houve uma redução na dependência do dólar em sua composição, a fim de diminuir os riscos econômicos associados aos Estados Unidos. Em vez de investir predominantemente em sua economia interna, Putin optou por usar esse dinheiro para construir uma reserva de segurança financeira. O objetivo de Putin era criar um plano estratégico para lidar com as possíveis sanções econômicas impostas pelo Ocidente, a fim de prejudicar a economia russa e desvalorizar sua moeda. Para isso, o Banco Central utilizaria parte das reservas monetárias para comprar rublos no mercado internacional, a fim de artificialmente valorizar a moeda e evitar uma queda significativa, evitando assim um colapso monetário e uma inflação descontrolada. Essas reservas monetárias também seriam utilizadas durante o conflito, quando a arrecadação financeira diminuísse, para cobrir os gastos públicos, pagar por importações e fornecer capital para empresas russas que tivessem restrições de acesso aos bancos ocidentais. Como parte dessa estratégia, a Rússia reestruturou suas dívidas, convertendo-as de dólares para rublos, a fim de reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental. Além disso, a Rússia também explorou a dependência da Europa em relação ao fornecimento de gás natural e petróleo, usando isso como uma vantagem para fortalecer sua posição geopolítica. A dependência da União Europeia em relação ao gás russo, conforme demonstrado no gráfico, oferece uma arma política para a Rússia em potencial. No entanto, o plano de Putin não está indo conforme o esperado. Por que o plano de Putin está falhando?
Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e deu início à guerra, inicialmente parecia que as reservas monetárias do país seriam suficientes para sustentar sua economia diante das sanções econômicas impostas pelo Ocidente. No entanto, uma medida sem precedentes foi tomada. Reunindo forças, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos e a Suíça, que abandonou sua neutralidade em favor dessa causa, e congelaram as transações do governo russo, tornando inacessíveis os 400 bilhões de dólares que o Banco Central da Rússia mantinha em contas bancárias nesses países, e isso abalou fortemente a estratégia econômica russa. Putin está enfrentando dificuldades para evitar o colapso do rublo, que já sofreu uma desvalorização de aproximadamente 40%. Além disso, ele não consegue fornecer crédito em moeda estrangeira para os bancos sob sanções, o que aumenta o risco de inadimplência em suas dívidas e coloca todo o sistema bancário russo em perigo. Diante dessas consequências econômicas severas, o Banco Central russo tomou uma medida desesperada, aumentou a taxa de juros de 9,5% para 20%, a fim de atrair investidores para converterem seu dinheiro em rublos e comprar títulos de dívida do governo, buscando valorizar a moeda. No entanto, essa ação tem um efeito negativo na economia, tornando o crédito mais caro. Além disso, Putin impôs a obrigatoriedade de os exportadores russos converterem parte de sua receita em rublos e proibiu as instituições financeiras de venderem seus ativos. Essas medidas têm impactos negativos no ambiente econômico, manchando a reputação do sistema financeiro russo. Os esforços realizados até agora não foram suficientes para impedir a queda de mais de 40% no mercado acionário russo, o aumento da inflação e a rápida deterioração da qualidade de vida da classe média. A exclusão de mais de 7 bancos russos do sistema de transações SWIFT, utilizado pelos bancos para realizar transferências internacionais, resultará em atrasos nas vendas e dificuldades de pagamento para as empresas russas, o que naturalmente reduzirá o volume de gás e petróleo exportado pelo país. Embora a Rússia tenha estabelecido seu próprio sistema SWIFT em 2014, poucos bancos e empresas o utilizam, portanto, ele não será capaz de proteger o país desse problema. Além disso, as agências de classificação de crédito rebaixaram a Rússia, avaliando o risco e a capacidade do país de cumprir suas dívidas. Essas ações agravam ainda mais a reputação da Rússia perante os investidores internacionais. A Rússia foi rebaixada para a classificação de lixo, o que torna seu acesso a empréstimos muito mais caro e dificulta o financiamento da recuperação econômica. Sanções, como a proibição da exportação de componentes de tecnologia avançada para a Rússia, que vão desde máquinas até semicondutores, dos quais o país depende completamente do Ocidente, dificultarão a modernização de seu setor militar e tecnológico, que requer esses componentes para funcionar. Historicamente, as sanções econômicas tendiam a ser falhas, pois os países geralmente encontravam maneiras de contorná-las, e isso era o que Putin esperava, como ocorreu após a invasão da Crimeia. No entanto, as sanções impostas desta vez foram diferentes e muito mais eficazes, isolando o país do comércio internacional, devastando sua economia e afetando a economia mundial. A Rússia é uma importante exportadora de commodities, sendo o segundo maior produtor de petróleo e o maior produtor de gás natural do mundo. As sanções afetaram diretamente o setor de energia russo, reduzindo suas receitas e prejudicando a economia do país. Além disso, restrições comerciais e financeiras tornaram mais difícil para a Rússia realizar transações internacionais e prejudicaram seus laços comerciais globais. A Rússia é um importante exportador de gás natural, do minério de paládio usado em componentes automotivos, trigo e outros minérios como cobre e alumínio. No entanto, devido às disjunções nas cadeias de produção e às sanções decorrentes da guerra na Ucrânia, os preços desses produtos estão aumentando significativamente. O trigo já teve uma alta de preço, o petróleo atingiu seu nível mais alto desde 2014 e o preço do gás na Europa subiu 30%. Diante dessa séria crise financeira enfrentada pela Rússia, o papel da China está se tornando cada vez mais crucial para suprir suas demandas por matérias-primas e energia. Putin transferiu uma parte considerável de suas reservas cambiais para a moeda chinesa e redirecionou seus sistemas de pagamento para bancos chineses. A China pode ser a chave para a capacidade da Rússia de sustentar o conflito, pois os dois países já assinaram 15 acordos, incluindo novos contratos com os gigantes de energia russos Gazprom e Rosneft.
Além disso, a China concordou em suspender todas as restrições de importação de trigo e cevada russos, mas mesmo assim, ela não é capaz de suprir todas as necessidades da Rússia. Os chineses não produzem microchips de alta tecnologia utilizados em caças e data centers, nem possuem um sistema financeiro suficientemente robusto para transferir as captações de recursos das empresas russas de Londres para Xangai. Além disso, o sistema financeiro chinês é bastante fechado para estrangeiros, o que significa que a China não poderia salvar a Rússia das sanções apenas com sua ajuda. Mesmo os novos gasodutos sendo construídos para abastecer a China, não serão suficientes a longo prazo para substituir o consumo de gás da Europa. Estima-se que até 2050, esses gasodutos transportarão apenas 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para os chineses, o que representa menos de 30% do volume atualmente vendido pela Rússia à Europa. Além disso, se a China declarar apoio direto à Rússia, enfrentará duras consequências econômicas por parte do Ocidente em um momento em que busca um crescimento para consolidar sua economia produtiva e desenvolvida. De acordo com o banco norte-americano JP Morgan, espera-se que o PIB da Rússia encolha 11% em 2022. Estimativas indicam que o governo russo gasta em média 20 bilhões de dólares por dia com os custos da guerra. A desvalorização do rublo está tornando as importações mais caras e difíceis de serem realizadas, prejudicando a classe média. Além disso, os Estados Unidos e a União Europeia estão buscando banir as exportações de gás e petróleo russos, que são a principal fonte de receita do país e correspondem a cerca de 40% das receitas governamentais. Embora essa medida, se implementada, possa prejudicar a Europa, acabaria de uma vez por todas com a fonte de financiamento dessa guerra. A Rússia perdeu essa guerra, pois independentemente da anexação da Ucrânia, os custos econômicos desse conflito serão tão devastadores para a sua economia que acabará perdendo em outro aspecto. Mesmo nas décadas seguintes, as consequências políticas e econômicas desse conflito terão um impacto duradouro para a Rússia. E ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Até o próximo vídeo.